Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não a escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. E assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam de todas as nações às quais eu os enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, Edom, Moabe e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e os reis das terras da além do mar, Dedã, Tema, Bus e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e todos os reis de Média, todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam,
fiquem bêbados e vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas essas palavras e diga-lhes: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregará morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem. Rolem no pó, vocês, donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as pastagens tranquilas serão devastadas, por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira.